Aqui Diego Casagrande, jornalista, conversando com vocês direto de Orlando, na Flórida, Estados Unidos, sempre com um convidado interessante, tratando de temas atuais. E hoje não vai ser diferente. Meu convidado que está lá em São Paulo é o doutor em ciência política, escritor, diretor de filmes, professor Paulo Moura. Bem-vindo. Tudo bom, Diego? Muito obrigado. Fazia tempo que a gente não conversava, aí é um prazer falar contigo e com o teu público. É verdade, satisfação. Tu estás já há quanto tempo em São Paulo, Paulo? Olha, eu faz mais de 2 anos já, está caminhando para 2 anos e meio já. Aham. Tu foste aí em razão do documentário do impeachment, né? Que inclusive, enfim, teve uma boa repercussão. E agora tu estás trabalhando num outro projeto, né? Conta para nós. Exato. Na verdade, o documentário do impeachment, ele me abriu portas aqui em São Paulo, né? Ele foi um documentário de baixo custo, né? Feito de forma colaborativa, com poucos patrocinadores, eu mesmo botei dinheiro do meu bolso, mas em função dele eu abri muitas portas, fiz muitas relações aqui em São Paulo, né? Principalmente nos movimentos de rua que protagonizaram o impeachment, e em função do meu desligamento da Ubra, aí, devido às dificuldades financeiras da instituição, e depois de 20 anos, eu confesso que eu já vinha com uma certa insatisfação, né? Uma incomodação com o ambiente educacional, assim, com a minha falta de fé na possibilidade de haver uma transformação nos métodos e no ambiente educacional. Já vinha querendo me afastar, mas aí quando houve a crise da Ubra foi definitivo, né? Uhum. E o mercado de ensino privado no Brasil, ele não está contratando, né? Ele tá num processo de reestruturação, como toda a economia. Várias instituições privadas em crise. O caso da Ubra é mais grave, porque houve aqueles episódios lá de 2009, antes do reitor que enfim, assaltou a universidade nunca mais recuperou. Quando veio a recessão da Dilma, foi fatal, né? Ela ainda está de pé, mas em dificuldade. Eu decidi me afastar do ambiente educacional e voltar para esse mercado de produção de cinema e vídeo, porque eu atuei lá nos anos 80 e 90, quando recém estava começando o vídeo profissional fora das emissoras de TV, estava entrando VHS no Brasil. Eu já não tinha curso no Brasil, né? Eu fui fazer curso de cinema Super 8, curso de fotografia, de iluminação fotográfica tradicional. Tu lembras que eu mexia contigo, tu tinha sido cinegrafista do Lula, né? Eu trabalhei 3 anos. Depois desse período, eu fui para São Paulo. Tu trabalhaste no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Isso, no período em que estava sendo montada a chamada TV dos Trabalhadores, né? Uhum. Foi do final de 86 até o início de 89. Eu saí na véspera da campanha do Lula contra o Collor. Lá houve uma disputa política para ver quem controlaria a estrutura de comunicação da campanha, e eu aproveitei e já pulei fora, né? Já vinha também, eu já tinha percebido, que quando eu fui trabalhar em São Bernardo, já não acreditava mais no Papai Noel, mas ali naquele convívio de perto com os caras, eu vi que ele já se roubava dinheiro do sindicato naquela época, né? Agora, não se imaginava que eles poderiam, ou se imaginava, transformar um padrão de roubo sindical numa coisa do tamanho que se transformou no Brasil. Na verdade, foi uma simbiose do patrimonialismo com o bolchevismo, né? Porque o Brasil é uma sociedade extremamente estatizada, uma sociedade que nasceu a partir do Estado, né? Então, não foi difícil para o PT, com esse projeto corrupto, compor com as oligarquias e industrializar a corrupção, que antes deles acontecia mais de forma pontual, liderada por pequenos grupos, né? O Lula unificou o processo, botou o comando presidencial explícito
e elevou ao estado da arte a corrupção, né? A uma escala que eu não tenho dúvida em afirmar que é o maior escândalo de corrupção da história das democracias ocidentais, Ô, de ô, todos os Pa- tempos. ô, Paulo, e esse negócio do Lula agora ter direito ao semiaberto, não querer sair da prisão, como é que tu, como um doutor em ciência política, autor de vários livros, alguém que procura entender o que se passa, o que está se passando? O que está por trás desse movimento? Eu acho que ele está apostando que ele vai ser solto pelo STF, né? Uhum. Porque, do ponto de vista da biografia dele, ele precisa, quer dizer, ele, assim como o Aécio destruiu o PSDB, de certa forma, esse envolvimento do PT em corrupção e a destruição da imagem que o Lula tinha é a destruição de um símbolo, né? De um símbolo internacional da esquerda para o mundo, inclusive. Então, ele persegue a possibilidade de sair da cadeia. Inocentado é impossível porque roubo houve, né? O que o STF, que é o último bastião do bolivarianismo ainda na democracia brasileira contemporânea, vem tentando é alguma tecnicalidade jurídica que justifique anular as decisões do Moro e fazer o processo retroceder. De qualquer maneira, isso daria ao Lula discurso, né? Um discurso de que ele foi injustiçado, de que o que eles sempre disseram que a Lava Jato era, na realidade, um mecanismo golpista de perseguição política, de que não havia nada por trás, como se a Petrobras não tivesse sido saqueada, É. como se o Estado brasileiro comprovadamente não tivesse sido saqueado, e como se a recessão que nós estamos vivendo hoje não fosse um resultado combinado desse saque aos cofres públicos com o descalabro da gestão econômica, da chamada nova matriz econômica ali, que o Manteiga implementou depois que o Palocci saiu do ministério, né? Então, ele tenta exatamente isso, está acreditando que houve ali um grande acordão entre o Centrão no sistema político e o STF para livrar o Lula, né? Porque essa camarilha corrupta que ainda a gente não conseguiu tirar da política brasileira, não obstante toda a renovação que houve nas últimas eleições, ela continua dando as tintas no Congresso, né? Parou a roubalheira no governo, não, né? Nós estamos aqui já entrando no 10º mês de governo Bolsonaro e não há notícias de escândalos de corrupção. Tudo que vem aparecendo é rescaldo da Lava Jato, né? São questões que a Lava Jato vem trazendo à tona como consequência dos escândalos anteriores, mas tem um monte de gente que comanda o Congresso Nacional que está envolvida nos processos e que é uma questão de tempo. Então, eles esperam que, soltando Lula e desmoralizando a Lava Jato, esses que ainda não foram pegos, terminem se livrando, né? E há uma outra novidade acontecendo também, e é onde a gente chega no STF, que cada vez mais surgem notícias de delatores querendo entregar setores do judiciário, notadamente na Lava Jato do Rio de Janeiro, ali com o juiz Bretas, né? O próprio Sérgio Cabral, que não vai escapar da cadeia, ele está com mais de 200 anos de prisão, mas ele quer amenizar a pena, quer obter benefícios, e outros delatores, né, dos esquemas que a Lava Jato do Rio de Janeiro está investigando, que hoje é a ponta de lança da Lava Jato no Brasil, não é mais Curitiba, é ali no Rio de Janeiro. Delatores vêm falando cada vez mais sistematicamente em entregar membros do TJ e do STF, e eu não tenho dúvida de que a hora que abrir essa porteira vai chegar lá no STF. Pois é, mas Paulo, e o acordão em Brasília? Óbvio que isso aí não está escrito, mas assim, parece que é um sentimento da maior parte dos poderes lá, de todos os que estão lá,
não, todos não, tem gente boa que não quer, mas assim, em todos os poderes tem muita gente que quer o fim, né, da investigação como ela vinha sendo feita. Agora esse Augusto Aras aí pode ser que ele nos surpreenda, né, positivamente. Não é o que está se desenhando, ele tem sido um crítico aí da Lava Jato, né? Então... para mim a atuação do Augusto Aras é uma incógnita. Assim. Eu adotei uma postura muito cuidadosa neste processo. Quer dizer, não me manifestei a favor de nome A, B ou C, era uma prerrogativa do presidente, né? E tem sinais ambíguos. Por quê? Porque, na verdade, ele tinha que ser aprovado pelo Congresso. Então, a postura dele foi errática, né? Ele dava uma no cravo e uma na ferradura. Então, antes mesmo dele voltar, ainda aquele procurador interino que substituiu a Raquel Dodge antes do Aras assumir, aquele time da Lava Jato que havia caído fora naquela jogada da Raquel Dodge, né, que golpeou a Lava Jato, eles voltaram, né? Então, toda aquela equipe que havia saído do MPF, não saído do MPF, né? Saído da Força-Tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal, lá no Comando Central em Brasília, eles voltaram, né? E não... Né? Há um outro procurador de perfil conservador, que já tinha sido Benedito, agora me escapa o nome, que havia sido indicado para o Bolsonaro, para a Comissão da Verdade, foi rejeitado, que aceitou entrar na equipe do Aras. Então, tem esses sinais ambíguos, né? Ele deu declarações sobre a necessidade de rever os padrões de conduta da Lava Jato e deu sinais em sentido oposto também. Então, para mim, ele está em estado de observação, né? Nós vamos ter que ver até que ponto ele vai seguir seriamente no combate à corrupção, ou se vai virar um engavetador da República, né? Como era o Geraldo Brindeiro na época do governo Fernando Henrique Cardoso, que tudo que chegava lá contra o presidente era engavetado, né? Na tua opinião, existe de fato a possibilidade de ter existido um acordão entre os três poderes? Olha, Diego, é muito difícil afirmar que eles sentaram e combinaram isso, né? Eu dou um crédito de confiança ao presidente Bolsonaro, né? Para mim é um indicador muito forte essas declarações do ministro Moro, dizendo que permanece no governo, que deposita confiança no presidente Bolsonaro e que o seu candidato em 2022 é o presidente Bolsonaro, que ele Moro, não é candidato, né? Mas, obviamente, não sejamos ingênuos, como eu disse, há uma confluência de interesses, né? E estes indivíduos, muitas vezes, claro que a gente já viu churrasco na casa do Rodrigo Maia com o Toffoli presente lá, nunca se viu um presidente de judiciário tão imiscuído na política, né? Ele é visto publicamente em reuniões, ele vai a reuniões no governo, né? É uma coisa meio estranha, assim, numa postura de um judiciário que prezava pela sua autonomia e a sua independência. Então, eu acho que é uma confluência de interesses, né, que faz com que a lógica do comportamento de todos esses caras que têm rabo exposto, mas que ainda não foram pegos, tanto no judiciário quanto no parlamento e, eventualmente, no governo, que gera decisões, né? Gera uma dinâmica. Então, o STF vai fazendo tentativa e erro, né? Aliás, tu disseste no início aí da nossa conversa que vamos dizer assim, é um enclave bolivariano, né? Ainda um resquício. O STF, esse STF
é o último bastião do bolivarianismo na República, né? Ô Paulo, aí tá, me explica isso e eu te pergunto, não caberia lava-toga? Porque eu, pessoalmente, eu sou muito favorável à ideia de você fazer pressão, e um dos mecanismos de pressão dos ministros do Supremo Tribunal Federal seria uma CPI no Senado. Como mecanismo de pressão política, sim. Do ponto de vista da eficácia jurídica, não. Por quê? Porque, eventualmente, tudo aquilo que a CPI da Lava Toga viesse a levantar, né, seria remetido ao STF. E o STF vai julgar o STF. Tá bem, mas tu imagina, Paulo. E um outro detalhe, só para completar o raciocínio, tá. certo? Uhum. Políticos comprometidos com a corrupção dentro de uma CPI dessa, eu não tenho dúvida, vão colocar o juiz Sérgio Moro como objeto de investigação e esses ataques que são feitos à Lava Jato seriam levados lá para dentro. Obviamente que não se sabe que destino teriam, né? É uma tese. Mas o Centrão controla o Congresso. O que me garante que o Centrão, saindo a CPI da Lava Toga, que até agora não saiu, que o Centrão não viria a controlar essa CPI, né? Porque quem comanda a composição da CPI lá é quem? É Rodrigo Maia. Se for uma CPI mista, uma CPMI, né? Senado, o Alcolumbre está se saindo como um Renan Calheiros 2, né? Pelas atitudes que ele tem revelado. Então, também é algo que eu mantive, assim como eu me mantive em estado de observação em relação ao Aras, eu acho que tem questões controvertidas em torno da CPI da Lava Toga. Eu concordo contigo que, como mecanismo de pressão política, né, de trazer casos à luz da opinião pública, de eventualmente conseguir forçar a investigação desses juízes do Tribunal de Justiça e do STJ, cujos nomes já aparecem na imprensa como envolvidos em venda de sentença, eventualmente a criação de um ambiente político de pressão, sim, concordo, né? Mas é como eu disse, tudo que eventualmente venha a ser descoberto sobre isso vai parar na mão do STF. Sim. E eu não tenho dúvida que aí o STF liquida com tudo e não deixa seguir adiante, porque o destino final das investigações são os juízes do STF. Né? Em tese, a última palavra é deles. Mas aí aparece, a CPI consegue uma informação que vaza para a opinião pública de uma grana na conta de um. Eu quero saber como é que eles vão se manter no cargo, Paulo. Este é o ponto. Eu observo aí, Diego, uma outra questão. Eu acho que a Lava Jato, as investigações da Lava Jato estão cumprindo um pouco essa função. Eu acabei de dizer aqui que cada vez mais nós vemos na imprensa nomes de juízes na boca de delatores ou ameaças de delação de gente do judiciário. Ali no Rio de Janeiro, naquele esquema da Federação do Transporte, tem muita compra de juiz do Judiciário do Rio de Janeiro. E a hora que abrir essa represa, né, a hora que um desses delatores, o Sérgio Cabral ou algum outro delator, entregar juízes, né, haverá, como a gente pode usar uma figura de linguagem, uma perda da virgindade, né? Porque é o juiz, é a instituição mais hermética, mais fechada, mais protegida e mais inimiga das reformas no Brasil hoje, para mim, é o judiciário. Né? Ali, vê o que a oposição faz. No que se resume a atitude da oposição brasileira que está perdida, batendo cabeça? É recorrer ao STF. Né? Tudo que a oposição não consegue fazer contra o governo no parlamento, ela entra com uma ação no STF. Se não para derrubar, pelo menos para protelar, para atrasar, para impedir que o governo Bolsonaro dê certo. Tá bom. Na economia. Mas e aí? Mas se isso aí continua sendo um enclave bolivariano,
Como é que tira esse negócio aí? Como é que tu purifica isso aí? Porque não pode continuar deste jeito. Exatamente. Não, tu podes observar que boa parte dessa reação do STF, o STF vem se expondo cada vez mais em decisões controvertidas de autoproteção. E quando é que isso aconteceu? Quando o nome da mulher do Gilmar Mendes e da mulher do Toffoli passaram a ser investigados pelo COAF e pela Receita Federal, né? Quer dizer, ali houve... Significa o quê? Significa que a Lava Jato está chegando, né? Então, aí o STF reage com medidas políticas, né? Usando, inclusive, como pretexto, os vazamentos ilegais desses hackers, né? Inclusive, o Gilmar Mendes está tentando legalizar as provas obtidas criminosamente. Esquentar, né? Ele quer esquentar o fruto do roubo. Fruto de uma ilegalidade que, constitucionalmente, não pode ser usado como prova algo obtido dessa forma, né? Sobre a qual, inclusive, não se tem a menor garantia de que aquilo ali não foi editado, mexido ou fabricado em vários aspectos, né? Os próprios hackers, né, estão sobre uma investigação que já descobriu muito dinheiro na conta deles. Né? Então, eu acho que daqui a pouco a Polícia Federal chegará em quem comprou. Eles são ali da região de Araraquara, Ribeirão Preto, que Araraquara é governada, o prefeito é o Edinho do PT, que foi tesoureiro da campanha da Dilma. Né? Ribeirão Preto é o berço do Palocci. Né? Então, os hackers são dali, daquela região. Né? Então, isso é uma investigação complicada. A Polícia Federal, eles usaram Bitcoin, usaram mecanismos de disfarce, né? Mas já se descobriram alguns. Esse último hacker que foi preso aí é o que estava com a maior quantidade de dinheiro na conta, né? Então, eu acho que aí é uma briga de cachorro grande, né? Em que a Lava Jato vai operando cuidadosamente, botando o pé na porta, e eu acredito que no momento em que algum escândalo de maior proporção atingir juízes do Tribunal de Justiça, principalmente do Rio de Janeiro, e do STJ, né, é que abrem-se as comportas para terminar se chegando no STF. Né? Infelizmente, na democracia é assim, né? Existe uma série de procedimentos jurídicos e legais e há um conflito político no qual a cúpula do STF não está sozinha, né? Ela conta com o jogo político feito pelo Centrão no Congresso Nacional. Então, vocês veem, quando a Polícia Federal entrou no gabinete do senador Fernando Bezerra, que é o líder do governo... Não, né? Só um pouquinho. Novilho, o gabinete do Novilho. Aí o Congresso para a reforma da Previdência. Né? Porque teria havido um desrespeito, uma ingerência de um poder no outro. Né? Como se fosse o presidente Bolsonaro tivesse mandado a Polícia Federal lá, ou o ministro Moro. Né? Como se a investigação da Polícia Federal, com autorização judicial, né, fosse uma jogada do governo contra o legislativo ou contra o judiciário. É um jogo, é um troço, né, que é um sinal bem claro dessa degradação em que as instituições brasileiras se encontram e ainda não foram totalmente depuradas. Né? Na democracia é isso. Na democracia é isso. Né? E a nossa, como diz o teu mestre, professor Ferraz, a nossa democracia é muito mal acabada, né? Muito mal acabada. Muito mal acabada, é uma democracia mal resolvida. Né? Mal resolvida. A gente precisa aprimorá-la, isso. Só que o senso de urgência dos que lá estão não é o nosso, né? Porque eles estão se protegendo e eles têm ferramentas políticas e jurídicas que eles usam em favor deles. Uhum. Paulo, tu entrevistaste recentemente o ministro Paulo Guedes. Aliás, pelo que eu vi, foram no mínimo 2 vezes, né? 2 conversas para o documentário Chicago Olds.
Exatamente. Conta para nós o que vem por aí. Tá. Olha, a ideia do documentário nasceu de registrar as reformas econômicas no Brasil enquanto acontecem, né? E de onde é que nasceu isso? Da inexistência de registro das reformas liberais feitas, ou do que eu imaginava ser uma inexistência de registro das reformas feitas no Chile, nos anos 70, que fizeram do Chile o país mais desenvolvido da América Latina, um país que está muito próximo de indicadores econômicos de primeiro mundo, graças àquelas reformas que foram feitas lá no Chile nos anos 70 pelos chamados Chicago Boys, né? Então, esse termo Chicago Boys ele foi cunhado pela esquerda chilena de forma até meio pejorativa. Só que pegou, né? Positivamente. Pegou porque como deu um resultado positivo, e ao longo prazo a economia chilena chegou onde chegou, né? Pegou bem. Então, eu procurei o Winston Ling, né? Que é nosso amigo aí, eu chamo nosso guerreiro global do liberalismo. Grande figura. Apresentei a ideia para ele e ele topou me ajudar na captação, né? Dessa vez com um orçamento mais profissional, diferentemente do que aconteceu com o documentário do impeachment, né? E captamos uma parcela dos recursos, começamos a gravar. Já gravamos com o próprio Winston, que foi quem apresentou o Paulo Guedes para o Bolsonaro, gravamos com o Langoni, e quando o Winston leva a informação ao ministro Paulo Guedes para solicitar a entrevista nossa com ele, o Paulo Guedes disse que a Globo estava atrás da história também. Ah, é? Né? E aí o Winston disse, não, mas espera aí, eu já botei dinheiro nisso, a gente já começou a gravar, né? Mas quem sabe faz uma composição e tal. Eu disse, Winston, se a gente entregar para a Globo, eles vão nos engolir, nem que eles topem que a gente participe, vai ser um documentário da Globo, aprisionado nas mídias da Globo, e a Globo News tinha recém feito um programa Sem Fronteiras, detonando a Escola de Chicago. É claro, e com a agenda da Globo, né? Com a agenda da Globo, que é predominantemente de jornalistas de esquerda, especialmente depois que saiu Alexandre Garcia, que saiu William Vac, né? E aí o ministro disse, tá bom, eu entrego para vocês, mas aí vocês vão ter que ampliar esse projeto. Eu quero que vocês vão ao Chile e quero que vocês vão aos Estados Unidos, porque está vivo ainda o professor Arnold Harberger, que era o chefe do departamento de economia da Escola de Economia de Chicago, na época em que a escola produziu 12 prêmios Nobel. Ele não ganhou um Nobel, mas, na verdade, ele era o coordenador da orquestra. Né? Foi sob os auspícios dele, e ele era um cara extremamente... Está com 94 anos. Né? Ele era um cara muito preocupado com... Aliás, não só, quer dizer, uma das descobertas do documentário é a extrema preocupação social da Escola de Chicago. Né? E Chicago acolhia muitos estudantes latino-americanos. E, por uma coincidência, o professor Harberger casou com uma chilena e, muito antes da entrada do regime militar no Chile, a Faculdade de Economia da Católica do Chile e depois a Faculdade de Economia da Universidade Pública, da Universidade de Chile, já tinham 2 departamentos de economia, principalmente na Católica, com PhDs de Chicago. Isso dos anos 60, que eram os Chicago Boys. E que já tinham feito, eles vendo o descalabro da economia chilena sob o governo do Allende, eles resolveram fazer um programa, fazer por diletantismo acadêmico, fazer um programa de governo para o Chile. Né? Se alguém quisesse abraçar, que abraçasse. Né? Então, tu vê que coincidência. Quando o Pinochet toma o poder, os militares continuam repetindo os erros do estatismo tipo Geisel aqui.
E só como a inflação disparando, o déficit público disparando, eles resolvem chamar os Chicago Boys. Eles sentiram que o rumo que eles estavam dando para a economia. Então, as pessoas acham que o programa liberal econômico chileno foi assim, o Pinochet entrou e chamou os caras. Não, houve um ano e meio de erros ali, de estatismo, e eles chamam os Chicago Boys e eles entram. Óbvio, naquela época, no regime militar, não havia oposição. Então, a facilidade com que eles tiveram de aplicar as medidas é muito diferente daquela que nós temos aqui no Brasil, em que as corporações e a mentalidade atrasada dos nossos políticos resiste. Claro. Né? Então, nós fomos aos Estados Unidos, entrevistamos o professor Arnold Harberger, 94 anos, mas com a memória intacta, né? E marcamos as entrevistas com o ministro Paulo Guedes. Tivemos que esperar pacientemente terminar a votação da reforma da Previdência, sim. Eu tô lamentavelmente sobre a hora desse nosso papo. Quando é que sai o documentário? Ele sai em abril, tá? O ministro nos deu, além do documentário, haverá um site com as entrevistas na íntegra. Tá. Então, são entrevistas de 1 hora e meia. Com o ministro foram quase 5 horas de entrevista, ele fala bastante. Então, fomos 2 vezes ao Rio de Janeiro. E agora está para entrar esse mês a segunda parte das cotas de patrocínio, aí que o Winston está atrás de empresários, porque não tem dinheiro público, não tem ensino, não tem fundo audiovisual, são empresários liberais bancando do próprio bolso, né? Então nós vamos ao Chile, entrevistar os Chicago Boys, que agora são os Chicago Olds também, estão todos nessa faixa dos 70 anos, né? Vamos fazer reportagem sobre o sistema de previdência, sobre a economia chilena. Vamos entrevistar toda a equipe do Paulo Guedes, segundo escalão do ministro, né? E o presidente do Banco Central, presidente da Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Federal, e BNDES, além do secretariado. A ideia é lançar em abril, gratuitamente na internet. Que beleza. Tá? Então, como todos nós da equipe estamos remunerados, o projeto se autopaga, e essa semana começa a divulgação nas mídias sociais. Então, vai entrar um teaser, né? Vai entrar um trailer e drops das entrevistas. Então, daqui até o início do ano que vem, vai ter um site, vai ter páginas nas mídias sociais e algumas amostrinhas provocativas aí para estimular o pessoal, e depois que o documentário entrar no ar, as entrevistas na íntegra vão ser disponibilizadas num site para estudantes, historiadores que queiram recuperar essa história das reformas no Chile, das reformas no Brasil e do que foi de fato a Escola de Chicago, né? Que é vendida como, né, os liberais são vendidos como malvados capitalistas insensíveis para o social, e não é nada disso, né? Não é nada disso, é pelo contrário, até boa parte do insight sobre o papel da educação na economia vem de uma teoria econômica da Escola de Chicago. Os projetos de renda mínima é uma ideia do Milton Friedman. A preocupação da Escola de Chicago em formar economistas da América Latina, da Índia, da África. A escola acolhia estudantes terceiro-mundistas, né? E espalhava pelo mundo esse conhecimento. O Chile é a experiência mais bem-sucedida e esperemos, né, que o Brasil, com todos esses percalços, esses vai-e-vem e essa mitigação que os políticos fazem, reduzindo, mexendo na natureza das propostas, ainda nos permita ter um conjunto de medidas econômicas robustas, né, que botem o país no caminho do desenvolvimento. Winston Ling disse que, se deixarem o Paulo Guedes trabalhar, o Brasil pode ser a nova China, né? Vocês vão ver esses trechinhos aí semana que vem já tem material do documentário aí nas mídias sociais, e eu te mando depois em primeira mão aí para tu divulgares também. Maravilha. Olha, tô feliz com essa notícia aí. Chicago Olds em abril de 2020. Paulo Moura, doutor em ciência política, escritor, diretor de cinema. Obrigado por conversar comigo aí, com os nossos
espectadores espalhados pelo mundo, no Rio Grande do Sul, no Brasil Sempre e à no mundo. disposição, Diego. Prazer, nós somos amigos de velha data, de velhas batalhas no Rio Grande do Sul, né? É verdade. E essa amizade persiste, é sempre um prazer falar contigo e falar para o teu público aí. Muito bom. Sucesso, Paulo. Valeu. Valeu. Tá aí, entrevista com o professor Paulo Moura, cientista político. Sistema Fê-Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê-Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Opinião livre no ar, e eu converso agora com o advogado José Antônio Rosa. Rosa, obrigado por me atender, tudo bem? Tudo bem, Diego? Como é que tá o amigo aí nos Estados Unidos? Tudo, essa nova realidade aí. Tudo tranquilo. Eu que te pergunto, como é que está a política brasileira? Tu que és sempre tão bem informado das coisas, meu prezado Rosa. Diego, a política brasileira está complicada. Tá? Nós entramos num processo um tanto estranho, pelo menos diferente daquilo que nós imaginávamos que poderia acontecer. Tá? E eu coloco nesses termos, Diego, porque o país está vivendo uma situação muito complicada. O Brasil entrou num processo recessivo. Durante 2 anos, o país nunca passou por isso. Desde toda a sua história, o Brasil nunca teve 2 anos de recessão. Eu falo mais de 2 anos, eu falo 3 anos, porque no terceiro ano nós tivemos um crescimento pífio, e que se não fosse o agronegócio, que teve um crescimento naquele ano de 22%, nós teríamos emplacado 3 anos de recessão no Brasil. Mas este ano, por exemplo, nós entramos numa recessão técnica na área da produção industrial. O Brasil, inclusive, está correndo o risco de sair das 10 maiores produções industriais do mundo, tá? Porque o crescimento do Brasil, o Brasil teve uma queda, né, de crescimento de 15% desde 2014 até agora, enquanto o resto do mundo, né, teve um crescimento aí de 10%. Nós tivemos um crescimento de 0,8% agora, na relação ao mês anterior, de agosto e julho. Esse dado é importante. Nesses últimos 5 anos, na média, o mundo, na sua produção industrial, cresceu 10%. E o Brasil, na contramão disso, encolheu 15%. 15%, tá? Então, Diego, diante desse quadro, porque a gente sabe que não é a indústria que gera maior número de empregos, né? A gente sabe que o maior número de empregos estão nas micro e pequenas empresas. Mas a indústria é o carro-chefe de uma economia, né? De um setor produtivo. A gente sabe que em torno da indústria tu gera uma quantidade enorme de empregos, né? Principalmente na área de serviços. Então a indústria tem o seu valor, a sua importância fundamental dentro de um país. O Brasil está passando por um processo de desindustrialização nunca antes na sua história. Tá? Isso tudo fruto, Diego, desses anos aí que nós tivemos de enganação, tá? De um pseudo-crescimento. Na verdade, eu sempre digo, o Brasil não estava crescendo, o Brasil estava inchando, né? E nós inchamos
nós tivemos um aumento dos gastos públicos, um aumento das despesas, um aumento do número de estatais, ou seja, o Estado brasileiro cresceu ainda mais em detrimento dos interesses maiores, das necessidades do povo. Então, diante desse quadro, Diego, que eu acho muito estranho a política hoje, porque até eu vou usar a expressão que um amigo colocou no Facebook no dia de hoje, né? Ele colocou o seguinte, que o governo parece que está se aliando, o governo federal está em confronto com os demais poderes, mas ao mesmo tempo está se aliando ao que tem de pior na política brasileira, né? E fazendo referência também a um outro amigo que no início do ano disse para mim, para o Marcelo Berger, um amigo comum, tá? Nosso aí, que numa reunião, no almoço, ele disse o seguinte: olha, vocês vão ver que este Congresso, a composição desse Congresso é a pior que a anterior. E nós duvidamos, porque nós observamos ali que houve uma mudança muito grande dentro do Congresso, né? E, inclusive com a chegada de bons políticos, como o Marcel Van Hatten, um político nosso aqui, né? E ele disse, não, mas a questão não é essa, José, a questão não é a quantidade, é a qualidade, tá? A qualidade das porcarias que chegaram nesse Congresso. Eles podem fazer um estrago muito maior, o dano que eles podem gerar é muito maior. E nós estamos observando isso, Diego, na política, e é lamentável no momento em que nós estamos passando por um processo tão difícil de recuperação da economia, que o Brasil não conseguiu decolar, e isso está ficando muito claro nesse descolamento com a realidade social, com a realidade do povo brasileiro, por parte dos políticos, por parte de toda a classe dirigente no Brasil, que envolve inclusive o Poder Judiciário, né, que é um capítulo à parte dessa história toda, né? E esse descolamento a gente viu agora, Diego, nesse adiamento constante. Nós vamos conseguir aprovar a reforma da Previdência somente agora em outubro. Tá? Essa reforma da Previdência era para ter sido aprovada no primeiro semestre, Diego. O ano está perdido já, o ano já encerrou. Tudo aquilo que se programava de investimentos no Brasil, se esperando a definição e esse comportamento, e essa postura, esse compromisso do Estado brasileiro, do governo brasileiro, implementar reformas que realmente conseguissem dar um tranco no aumento, né, das despesas no Brasil, isso não ocorreu ainda. A gente sabe que tem alguns esforços dentro do governo, né, como a equipe econômica do governo, tá, que está fazendo um esforço muito grande nesse sentido, uma equipe qualificadíssima trabalhando. Tá? E nós temos também, de algum outro fator que é preponderante para o país e que veio tudo à tona na Operação Lava Jato, que é a questão da corrupção. Eu digo que hoje é a prioridade do Brasil. Eu sei que tem algumas pessoas dizendo que não. Tá? Tem pessoas afirmando aí que a prioridade é a guerra política, é a guerra cultural. Tá? Diego, guerra cultural, guerra política se faz dando condições para as pessoas viverem em paz, tendo o seu emprego, podendo fazer o seu churrasquinho, tendo os filhos na escola, tendo segurança. É assim que a gente ganha guerra política. Eu entendo e eu sempre digo, Diego, que as pessoas que votaram no Bolsonaro, muitas delas já votaram na Dilma, já votaram no Lula, votaram no Collor, votaram no FHC, entendeu? Porque as pessoas estão sempre tentando encontrar um caminho para retomar aquela paz, né? Poderem viver em paz e criar seus filhos, sua família dignamente. E que isso não está ocorrendo no Brasil. E hoje, o grande cancro, né? A ferida maior que nós temos no Brasil é a corrupção, e os esforços todos têm que ser nesse sentido. Lastimavelmente, Diego, e aí eu coloco em dúvida até mesmo o futuro do país, essa leniência, me parece que está havendo um acordão aí para acabar com a Operação Lava Jato. E esse acordão envolve os três poderes, Diego. Os três poderes. Nós estamos percebendo isso de forma muito clara. Não adianta dizer para nós que não adianta enganar, né? Essas decisões todas que estão sendo tomadas a nível dos três poderes, as leis, os vetos que não são aprovados, os vetos que foram negociados, as decisões do Supremo Tribunal Federal de liberar vagabundo, né? Decisões casuísticas, a postura autoritária de um Supremo Tribunal Federal. Tudo que o Supremo Tribunal está fazendo hoje nós nunca vimos na nossa história, inclusive na ditadura o Poder Judiciário não agia assim.
Tá? Então, coisas complicadíssimas que nós vemos que tudo parece caminhar numa só direção. Acabar com a Lava Jato, tá? Ou pelo menos estabelecer um freio na Lava Jato, estabelecer um fio na Lava Jato. O curioso é que eles estão tendo coragem de fazer coisas que eles não tiveram coragem de fazer nos governos Dilma e Temer. Tá? Exatamente, Tiago. Exatamente. E estão tendo coragem de ir fundo na liquidação dos sonhos dos brasileiros, que em última análise representados pela Operação Lava Jato, ou seja, de ter um país onde a corrupção não seja impune, a grande corrupção, sobretudo, não seja impune. Eles estão conseguindo liquidar isso no governo Bolsonaro. Que coisa, hein, Rosa? Pois é, Diego. Aí parece que o campo mais fértil foi esse, né? Encontrar o campo mais fértil para jogar essa semente podre, né? Porque se justifica, né? Um governo que se elegeu, um candidato que se elegeu com promessas de apoiar o combate à corrupção, tanto é que colocou como ministro da Justiça exatamente o juiz que mais combateu a corrupção no Brasil, e essa é uma realidade incontestável, né? O ministro, o ex-juiz Sérgio Moro já entrou para a história do Brasil pelo combate que ele fez, pela coragem que ele teve, né? E eu digo coragem, né, Diego, diante de uma realidade brasileira, porque ele nada mais fez do que cumprir a sua obrigação, tá? Aplicou a lei. E hoje o que nós estamos assistindo é um desmanche disso aí. A mesma coisa que fizeram na Itália, né? Quando com a Manipulite, aquela operação que tentou fazer o enfrentamento com a corrupção na Itália, estão fazendo a mesma coisa no Brasil e talvez até pior, Diego, porque aqui eles aprenderam, parece que aprenderam com o que foi feito lá, e a Suprema Corte Brasileira, nas palavras, né, de um dos seus membros, né, do ministro Barroso, que disse claramente, numa primeira oportunidade, numa entrevista que ele deu à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, ele disse que gabinetes faziam fila para distribuir sempre, para liberar corrupto, tá? Numa espécie de ação entre amigos onde o direito não existia mais. Então, Diego, quando um ministro da Suprema Corte diz isso, Diego, o que está em jogo não é mais só a segurança jurídica, né? O que está em jogo aí é o Estado de Direito, Diego. Nós não temos mais o Estado de Direito, nós estamos vendo aí as decisões judiciais, principalmente no Supremo Tribunal Federal, atender interesses particulares de partidos. Por isso, Diego, e de empresários, por isso, Diego, que a corrupção é o inimigo a ser enfrentado. Porque se nós mantivermos a mesma estrutura de corrupção que tem no Brasil, eles vão atrapalhar a nação como um todo, porque eles, de uma maneira ou outra, procuram garantir o seu espaço, se proteger e impedir que outros possam trabalhar dignamente, né? Eu digo assim, ó, hoje no Brasil nós não temos democracia, Diego, porque as últimas eleições, sem ser essa do Bolsonaro, mas as eleições até os governos petistas, né, foram compradas. Nós assistimos aí o Pallotti falando que na reeleição da Dilma se gastou R$1 bilhão na campanha. Um trilhão? Foi 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão? 1 bilhão. 1 bilhão se gastou na campanha. Eles roubaram no Petrolão. O roubo é trilionário. No Petrolão foi 1 trilhão o roubo, né? No mínimo. Não, o roubo é trilionário. É incalculável, Diego. O roubo é incalculável. Tá? E esse dinheiro foi para inundar sucessivas campanhas e desequilibrou campanhas eleitorais sucessivamente. Exatamente, durante todo esse tempo aí, desde a eleição do Lula, a reeleição, desde a primeira eleição do Lula nós temos isso, né? Que o Lula recebeu em 2002, na campanha que ele fez, na eleição que ele ganhou e assumiu em 2002, ele recebeu dinheiro, inclusive, do Gaddafi, né? Isso aí segundo o próprio Pallotti. Então, desde sempre, esses vigaristas vêm roubando e se elegendo de forma fraudulenta, né, no Brasil. Então aí tu não pode ter, esse é um pilar fundamental da democracia, né, que é uma eleição digna, uma eleição honesta, né, que nós não tivemos no Brasil. E o outro pilar, Diego, né, de uma sociedade liberal, né, democrática, liberal, com democracia liberal, é o mercado, Diego, é o mercado. Nós temos que ter um mercado, nós não temos no Brasil. E esse mercado foi fraudado também com a compra
com as tais doações de campanha, que a gente sabe que não é doação coisa nenhuma, tá? Ou seja, um grande empresariado brasileiro, uma parcela desse grande empresariado, garantiu seu espaço comprando mais de quase 1.000 medidas provisórias, tá? Fora as resoluções do Banco Central que vão aparecer também, tá? Ou seja, uma parte do empresariado brasileiro garantiu o mercado para si, sabendo que não ia ter ninguém teria condições de concorrer com eles, tá? Então, quando tu não tem democracia, enquanto não tem mercado, tu tem socialismo, Diego. O Brasil é um país socialista. O Brasil não é um país democrático, o Brasil é um país socialista. Muito bem, advogado José Antônio Rosa. Olha, sempre um prazer conversar contigo, meu amigo. Vamos ver se falamos mais vezes, hein? É isso aí, meu amigo, exatamente. Uma grande satisfação. A gente sente aí a falta do amigo pela presença física aqui, né? Como a gente tinha aí uma relação diária, aí, semanal, diária, né? Nós nos conversávamos aí sempre, né? E nos encontrávamos também para sentar, para tomar um café, para almoçar e conversar as questões do país. Mas hoje a gente não tem essa possibilidade pela distância, mas a gente tem esses meios, né, Diego, que nos proporcionam, nos facilitam manter esse contato. Tá? Então a saudade é mais pela presença do amigo aqui, né, de nós não podemos ter mais esse contato diário como nós tínhamos. Mas é uma grande satisfação de encontrar um amigo, poder conversar e transmitir também algumas coisas daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente vem observando do país, né, da realidade, da nossa realidade, né, que algumas pessoas estão se frustrando, mas eu digo sempre, essa luta nós não iniciamos achando que iríamos vencer nos primeiros meses, no primeiro ano. Nós vamos, eu sempre afirmo, Diego, que aqueles que saíram para as ruas a partir de 2013, né, depois ali em 2014, 15, né, 16, esses que saíram às ruas não vão poder voltar para casa, Diego, enquanto não entregarmos um país decente para os nossos filhos, nossos netos. Tá? Então continuamos na luta e não vamos esmorecer, não vamos entregar a bandeira agora. Nós vamos lutar até quando for necessário. Um abraço, Rosa. Um abraço, meu amigão. Olá, Diego, tudo bom? Prazer estar novamente aqui contigo no teu programa. Essa é a minha segunda edição aqui no Café com Lojistas do Cindy Lojas e hoje o tema vai ser Seja um Líder Nato. Bem, muitas pessoas acabam tendo essa dúvida, será que eu nasci para ser líder? Será que eu tenho um perfil de liderança? E hoje a gente vai falar um pouquinho, vai desmistificar um pouco aí essa ideia, né? Quais são os traços importantes para a gente realmente liderar uma equipe? Será que aqueles traços que você aí trouxe, digamos assim, de fábrica, eles vão funcionar para você realmente ter uma equipe altamente engajada, que tenha bom desempenho, bons resultados? Essa é uma matemática importantíssima, né? Principalmente aí para o pessoal aqui do comércio, para quem realmente trabalha no dia a dia, tendo que engajar as pessoas e fazer com que aqueles resultados apareçam de forma mais efetiva na prática. Bem, esse é um convite, né? Para quem está aqui no Cindy Lojas, para quem vai estar nos acompanhando aí pelas redes sociais, participe aí com a gente que vai ser bastante revelador esse tema que a gente vai trazer hoje aqui no Cindy Lojas Porto Alegre. Por exemplo, o que a gente precisa assim para realmente liderar uma equipe? Quais são os traços mais importantes? 2 traços são fundamentais: ser cooperativo e fazer cooperar, e ser convergente e fazer convergir. O que isso significa? Ser cooperativo, mais ou menos, é autoexplicativo, né? É conseguir fazer com que as pessoas que entram no nosso barco remem junto com a gente, né? E fazer com que todo mundo realmente tenha esse comportamento de pegar junto, de remar junto. E o segundo traço fundamental para ser um líder efetivo, para ser um líder nato, é fazer com que as pessoas convirjam. Porque tem gente que entra no barco, mas não está remando para o mesmo lado. Até está remando, mas não rema para o mesmo lado que o barco deve ir. Então esses 2 traços são fundamentais para quem realmente quer gerenciar uma equipe, e são esses traços, são esses comportamentos que a gente tem que zelar no dia a dia de trabalho, e a gente vai falar um pouco como fazer isso hoje aqui nessa palestra. Então, Diego, obrigado aí pela parceria e obrigado também ao Cindy Lojas por abrir mais uma vez esse espaço para a gente falar desse tema tão importante que é liderança e engajamento para resultados. Olá, Diego, tudo bem? Mais um Café com Lojistas aqui no 9º andar do Cindy Lojas Porto Alegre. Hoje temos a honra de receber o Ricardo Malé
para falar aqui sobre liderança, que é um assunto que o Cindy Lojas tem tratado muito nesses últimos anos. É o que a gente busca incentivar os nossos associados a serem líderes natos, a serem líderes efetivos de suas equipes, que possam fazer a diferença no varejo de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. É um evento que a gente tem preparado com muito carinho, que é o Café com Lojistas, já há mais de 10 anos fazendo esse mesmo evento, sempre com auditório lotado. Isso nos dá muito orgulho de estar aqui presente. Então, mais uma vez, quero agradecer a todos os nossos lojistas que hoje estão aqui no Cindy Lojas Porto Alegre, buscando conhecimento, que é disso que nós vivemos, né? De conhecimento, da evolução do conhecimento das pessoas. E o Cindy Lojas tem trabalhado nesses últimos anos sempre na busca de pessoas que possam trazer aqui assuntos muito relevantes. E hoje com o Ricardo Malé, mais um assunto que é sobre a liderança nas empresas, sobre liderança efetivamente, que nos ajuda muito no nosso dia a dia junto com nossas equipes. Então, obrigado Ricardo Malé por aceitar o nosso convite aqui. Diego, sentimos saudade de ti, ver se aparece aqui no Cindy Lojas, né, para a gente bater um papo, conversar, tomar um café. E aproveito para desejar a todos os nossos lojistas de Porto Alegre e Alvorada e do Rio Grande do Sul e por que não do Brasil, muito sucesso nesse final de ano. E agora vem Black Friday, vem Dia das Crianças, vem Natal. Se preparem para que suas lojas estejam prontas para receber os consumidores que vocês tantos esperam, que nós tantos esperamos, né? Então, esse é o momento de buscar conhecimento, de buscar qualificação e de estar bem preparado para receber todos os nossos lojistas de Porto Alegre, Alvorada, enfim, do Brasil inteiro em nossas lojas. Sucesso a todos os lojistas do Brasil inteiro. Muito obrigado.